Já pararam para prestar atenção ao ritmo da vida? Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e tudo desce. Mas vocês sabiam que tudo se manifesta por meio de oscilações compensadas? Que a medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda? É exatamente isso. A lei do ritmo é a compensação das oscilações entre os polos positivo e negativo. Já estão com papel e caneta à mão? Então, vamos começar? Às vezes, por mais que a gente não queira, algumas coisas acontecem, né, em nossas vidas e somos obrigados a mudar o nosso ritmo. Às vezes estamos satisfeitos, por exemplo, com um determinado emprego, em uma função que nos agrada, com um salário bacana, que dá para pagar as contas, passear, viajar. Podemos ficar até durante alguns anos na empresa, nessa empresa, mas aí acontece algo, sei lá, a empresa passa por problemas financeiros e tem que reduzir gastos, cortar cargos, por exemplo, fechar sucursais. Então, aquele emprego, né, que tanto amávamos, que ficamos nele por, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, evapora. Ou assim, em outros exemplos, o casamento acaba. Parece que acabou do nada. Ou acontece uma morte que abala toda a família. Ou ainda surge um problema de saúde que parece acabar com as nossas estruturas. Isso acontece, infelizmente, porque nos acomodamos e acreditamos que nada vai mudar nunca. Mas a vida, pessoas, ou melhor, todos os planos de existência, absolutamente tudo, tudo mesmo, se manifesta através do movimento. A vida em si é a manifestação da lei do ritmo, porque nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Em tudo mesmo, esse ritmo se manifesta. Eu falei para vocês no vídeo anterior que ficar parado em repouso é uma forma de ação e tem consequências. A lei do ritmo está diretamente relacionada à lei da polaridade. A vida oscila entre os polos positivo e negativo. Só que dificilmente vai oscilar entre os dois extremos desses polos, ou seja, totalmente positivo ou totalmente negativo. As oscilações do ritmo ocorrem entre os milhões de graus entre esses dois polos. Mas existe algo a nosso favor. Primeiro, esse movimento do pêndulo acontece para um polo para depois oscilar para o outro polo. Então, pessoas, já conseguimos entender que nada, absolutamente nada, está em repouso. Não existe repouso absoluto. Não conseguimos simplesmente cessar o movimento natural da vida, porque tudo que existe sofre as ações da lei do ritmo. E por mais que a gente tente, não podemos escapar ao ritmo. Essa lei é universal. Mas podemos evitar o sofrimento que vem junto com as mudanças. Podemos neutralizar os seus efeitos. Através da lei mental da neutralização, nós nos colocamos no polo que desejamos e passamos por cima do pêndulo. O problema é que com a confusão mental que se forma em meio às mudanças que surgem, é natural, né? Nós não enxergamos as infinitas possibilidades que se apresentam com a sucessão de fatos que ocorrem após determinadas situações. Olha, no nosso exemplo do emprego, alguém fica desempregado após 20 anos trabalhando na mesma empresa. Mas, como um bom estudante das leis herméticas, essa pessoa, esse alguém, entende que se trata da lei do ritmo e, por isso, já estava atuando para neutralizar os efeitos desse acontecimento. Porque, ao neutralizar a oscilação do pêndulo,
o nosso estudante de hermetismo manteve a cabeça dele no lugar e, com muita calma e tranquilidade, conseguiu enxergar infinitas possibilidades. Uma delas, por exemplo, é pegar a indenização e abrir o seu próprio negócio, ou então montar uma firma com alguém que completou o capital. Percebem que existem infinitas possibilidades? Eu só citei 2 exemplos. O Kybalion nos diz que a consciência possui 2 planos, o superior e o inferior. Quando nos deixamos levar ao sabor do vento, quando sofremos as influências mentais e emocionais do que nos acontece, estamos vivendo no plano inferior. Por outro lado, se nós conseguimos ascender ao plano superior, escapamos da oscilação do ritmo. A lei da neutralização nada mais é do que colocarmos a nossa consciência através de um esforço de vontade acima das vibrações do plano inferior. Desta forma, as vibrações negativas do ritmo não conseguem se manifestar na consciência, que vai estar no plano superior. Por isso, quem domina essa prática não é afetado, não se deixa abater pelos acontecimentos. O Kybalion nos ensina que, agindo dessa forma, passaremos por cima do pêndulo e as suas oscilações não são sentidas. Então, pessoas, para neutralizar a lei do ritmo, devemos usar outros princípios ou leis herméticas. Nós vamos usar, por exemplo, a lei da polaridade para identificarmos em qual polo desejamos estar e de qual polo estamos saindo. E, em conjunto, colocamos em prática a lei da vibração para nos polarizar na vibração que desejamos. Dessa forma, não vamos participar da oscilação de retorno. É como se fosse um processo de negação da influência do ritmo. Para isso, devemos nos manter firmes na posição que polarizamos positivamente. Assim, o pêndulo mental vai se mover no plano inconsciente e nós só colheremos as infinitas possibilidades. Dessa forma, conseguiremos enxergar as oportunidades que se abrem ao nosso redor com as movimentações da vida. O segredo é esse, pessoas. Não devemos nos deixar afetar, nos deixar abater pelos humores e estados mentais negativos. Essa é a lei da neutralização. Pessoas, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas antes eu vou ensinar um exercício para neutralizar a ação do pêndulo. Existem alguns mantras poderosos que conseguem neutralizar quase que imediatamente as influências, as oscilações do pêndulo da lei do ritmo. Eu gosto muito de usar a oração da autoestima do Padre Lauro Trevisan, que eu vou falar agora. Sou perfeito, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz. Sou um sucesso. Tenho tudo o que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no subconsciente. Temos também as afirmações do Livro de Ouro de Saint-Germain. Eu uso muito 2 delas. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. A outra é: eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Quando você sentir que algo pode lhe tirar do sério, use qualquer uma das afirmações ou a oração da autoestima do Lauro Trevisan. Se existir a possibilidade de estar em um ambiente calmo, melhor ainda. Mas se não for esse o caso, gente, não tem problema. Mentalize as frases ou a oração de forma concentrada por 3 vezes. Para permanecer no polo desejado, separe um momento do seu dia, todos os dias. Respire fundo por no mínimo 3 vezes. Feche os olhos e repita
a frase desejada ou a oração por 8 vezes, ou em múltiplos de 8. Por que 8? Porque esse número representa o equilíbrio, as conquistas e a justiça. Se nós virarmos o número 8 de lado, teremos o símbolo do infinito. O 8 denota um fluxo contínuo de energia, além do equilíbrio entre as dimensões material e espiritual. Gatos, garotos e gatas, garotas, seus lindos, sensacionais de maravilhosos. Gratidão por estarem comigo até este momento. Minha gratidão especial aos meus inscritos iluminadíssimos, mais que especiais. Pessoas, fiquem bem. Namastê.